Permita-me apresentar-lhes a equipe de aventureiros adamantina, Momon-san da escuridão e sua companheira de equipe, Nabi. Os dois viajarão com vocês e defenderão seu acampamento. Eu confio que o senhor será capaz de aceitar isso, correto? O ar então mudou novamente. Um pináculo entre os aventureiros e trabalhadores. Aquele que lidava com situações impossíveis agora estava diante deles. Nenhum dos trabalhadores poderia falar em face desta prova de força absoluta. Os aventureiros recuperaram o bom humor ao verem a reação nua e crua dos trabalhadores ao ver este auge do poder e voltaram ao seu trabalho alegremente. Um homem que parecia o líder da equipe de aventureiros sorriu e depois falou com o guerreiro negro. Nós fazemos o resto. Momon-san, se importaria de interagir com os trabalhadores? Já que é o nosso líder, eu espero que discuta nossa posição com eles. Bem, se todos os demais concordarem, eu humildemente aceito falar por vocês, mas acredito que seu time deve ser o responsável pela segurança. Afinal, estão em maior número, então seria mais conveniente seguir o líder. Ah, não fale uma coisa dessas. Está sendo muito humilde. Além disso, como poderíamos desconsiderar o grande Momon-san? Pare. Eu insisto que você seja o responsável pela segurança. Contarei com você para nos comandar habilmente. Vamos, Nabi. Momon riu baixinho e depois desceu lentamente da cabine. Uma mulher surpreendentemente linda seguiu por trás dele. Quando uma linda mulher de repente dava as caras, as pessoas, vez ou outra, faziam um semblante de choque. Claro, como sua aparência era quase surreal, as pessoas não foram capazes de evitar essa reação. Em face da verdadeira beleza, tudo que meros mortais podiam fazer era permitir que seus olhares fossem roubados. Ekeram, é ela. É mesmo, Robert. Você pensou o mesmo que eu, né? Nós vimos ela antes, lá no Mercado Norte. Então esse é o famoso Momon da escuridão e sua companheira. Olhando-lhe assim de perto, eu começo até a acreditar naqueles rumores do basilisco gigante. Talvez não sejam tão exagerados assim, então. Basilisco? Tem certeza disso? Foi o que eu ouvi. Agora há pouco eu estava conversando com o Gringham. Ele disse que esse cara afugentou um demônio de dificuldade 200 em um golpe só. Isso não pode ser verdade. Uma criatura de dificuldade 200 não está no reino da possibilidade para o ser humano. Será que ele não confundiu com 100? Mesmo se fosse 100, já seria incrível. Como que eu vou explicar? Sei lá, mas depois de ver o modo como ele age, eu sinto que pode ser verdade. Requeran havia notado a personalidade de Momon de sua breve interação com o líder dos aventureiros de Rank Ouro. Ele achava que o homem exalava a dignidade e o carisma condizentes com um aventureiro de posição adamantina, o que naturalmente agradava os outros. Antes de nos conhecermos, tenho uma pergunta a fazer. Sua voz era suave, mas o seu tom encorpado permitia que todos sentissem o seu espírito heróico através de sua armadura azeviche. Por que estão indo para as ruínas? Eu sei que é porque aceitaram o contrato, mas vocês não são como aventureiros, que têm dificuldade para recusar certas tarefas. Por que vocês, cujas ações não estão vinculadas a ninguém, escolheram aceitar o contrato? O que os motiva a fazer isso? Os trabalhadores se entreolharam. Eles hesitaram sobre quem deveria responder e no final foi um membro da equipe de Parpatra que falou. Por dinheiro, é claro! Foi uma resposta perfeita. Não havia melhor razão do que essa. Os trabalhadores não hesitaram na resposta que deveriam ter dado e Momon já deveria ter esperado uma resposta tão concreta como essa deles. O fato dele ainda ter feito a pergunta de qualquer maneira os deixava perplexos quanto às suas verdadeiras intenções. Depois de ver os trabalhadores murmurarem em acordo, Momon continuou perguntando. Ou seja, se o seu cliente pagar muito dinheiro, vale a pena colocar sua vida em risco? Certamente, nosso cliente nos ofereceu uma recompensa satisfatória. Além disso, podem haver bonificações dependendo do que encontrarmos dentro das ruínas. É de minha opinião pessoal que, por tamanha conjunção de fatores positivos, nossas vidas valem a pena o risco. Gringham respondeu. Claro, então é isso que todos decidiram? Tudo bem, e peço perdão por perguntar algo tão tolo a todos. Uma questão tão insignificante não requer desculpas. Não permita que isso pese em teu coração. Então, se você já terminou de perguntar, posso eu te fazer uma pergunta então? Vá em frente, senhor.
Quero verificar um boato que eu vi. Dizem por aí que sua força é extraordinária. Posso ver se isso é verdade? Entendo. É ver pra crer, afinal de contas. Claro que pode. Eu lhe mostrarei o meu poder se isso significa que aceitará a minha... Não, a nossa proteção. Então, como devo demonstrar meu poder? Ora, a melhor maneira é através de um duelo, é claro. Todos olharam para Parpatra. E vai ser apenas você e eu. O quê? Tem certeza? Sinto muito, não estou acostumado a me segurar. Eu não quero machucá-lo, mas não tenho confiança de que poderei me segurar. É isso mesmo que você quer? Isso sim é uma adamantina. Nem se preocupa com o fato de que eu posso ser quem vai te machucar. Uma risada silenciosa veio debaixo do elmo. Mas é claro, senhor, esta é a diferença em nossas respectivas forças. Eu sou forte, mais forte do que qualquer um de vocês. É por isso que eu posso suportar ser uma adamantina. Apesar de sua extraordinária confiança e senso de superioridade, isso não desagradou aqueles que a viram. Essa era a presença do homem chamado Momon. Sua declaração transbordava de poder persuasivo, além de uma pungência assustadora que poderia matar incontáveis inimigos. Que incrível! Sim, incrível demais. Os murmúrios calorosos apareciam e desapareciam. Homens fortes atraíam muitas mulheres. Também, de certo modo, como um sinal de respeito, muitos homens ficavam fascinados por homens fortes também. Eram como mariposas fascinadas por uma chama. Para aqueles que viviam em um mundo de sangue e aço, o forte eram as chamas de suas vidas. Eles não podiam se afastar do encanto que os prendia, embora soubessem que seriam inconvenientes se fossem entendidos do jeito errado. Eu duvido que alguém tenha dúvidas de que você seja classificado como adamantina agora, mas por falar nisso, é raro ter uma chance dessas, então eu gostaria de receber algumas dicas suas. Essas carruagens vão atrapalhar, então eu poderia pegar emprestado aquele pedaço vazio de terra, mordomo dono? Depois de receber permissão, Parpatra levou todos ao pátio. Não foram apenas os trabalhadores que o seguiram, mas também os aventureiros e o mordomo. Dadas as habilidades do ancião, temo que ele não dará conta. É, o cara é bem forte. Creio que forte passa longe de definir-me. Seria melhor dizer que eles estão separados por um grande precipício. Mesmo as duas equipes de aventureiros do Império classificadas como adamantina dificilmente o fariam suar. Eu acho mesmo. Os caras da Pássaro de Fio Prateado têm vocações muito exóticas. É uma coisa bem diferenciada, mas suas habilidades gerais ficam abaixo da média. E eu ouvi dizer que os membros da 8 Ondas obtêm força de seus números e trabalho em equipe. Pássaro de Fio Prateado era liderada por um bardo heróico. Todos os seus membros tinham vocações exóticas. Já 8 Ondas era uma equipe de 9 homens. Devido a seu número, alguns diziam que sua força não era de nível adamantina, mas outros também diziam que enquanto trabalhassem juntos com um propósito em comum, eles poderiam lidar com problemas que até mesmo outros aventureiros não poderiam enfrentar. Ainda assim, era de se questionar se essas duas equipes eram mesmo dignas de serem qualificadas como armas secretas da humanidade, os adamantinas, aqueles que poderiam tornar o impossível possível. Requeram podia ouvir sussurros de seus companheiros de equipe a respeito do assunto. Os três não foram os únicos a fazê-lo. Se alguém ouvisse com atenção, podia-se ouvir os demais passando por tópicos semelhantes. A pergunta mais comum era quanto tempo Parpatra conseguiria aguentar. Ninguém sentia que ele poderia vencer Momon, pois mesmo depois de um breve tempo juntos, todos reconheceram que a aura em torno de Momon era a mais adequada para um aventureiro classificado como adamantina. Requeram pensava enquanto caminhava, e nesse momento alguém chegou ao seu lado. Depois de ouvir o barulho da armadura de metal, não havia necessidade de perguntar quem era. E aí, Gringham, como acha que a luta vai ser? Embora isso possa chatear o reverenciado ancião, não há dúvidas de que Momon vencerá. A questão é quanto tempo o ancião suportará. Você não quer ser o próximo depois dele? Até parece. Me deixa quieto na minha. E quanto a você? Permita-me humildemente recusar. Testemunhar um guerreiro sobre-humano em ação é mais do que o suficiente para mim. Embora eu não me oporia a algumas lições sobre esgrima durante o curso de nossa jornada. O mesmo pra mim. Ah, começaram.
Momon e Parpatra estavam diante um do outro no pátio, mantendo uma distância entre eles e olhando um para o outro. Os olhos de Parpatra não eram os de um homem comum, eles eram os olhos de um soldado veterano. A aura ao redor dele endureceu com uma intenção assassina que pareciam agulhas na pele. O clima não manteve nenhum vestígio de ser apenas um simples duelo. Todos os presentes começaram a suar frio, seus corações cheios de desconforto. Ah, égua, agora o velho ficou sério. Mesmo Gringham perdeu sua fala pomposa, retornando brevemente à sua fala normal. Tipo, o adversário dele é uma adamantina. Ele não tem escolha a não ser levar a sério. E mesmo assim... Tendo acabado de falar, Requeira imediatamente engasgou ao ver como o guerreiro negro se portava. Ele não conseguia sentir nada vindo de Momon. Seus braços estavam pendurados sem pose nenhuma. Ele parecia completamente desprotegido. Não parecia que estava prestes a duelar. Estava tão preparado quanto um adulto olhando para uma criança segurando uma espada. É incrível, o cara não reage mesmo diante de uma intenção assassina dessas. Não há como ele não ter percebido isso. Então é assim que um guerreiro perfeito se porta. Ou seja, esse cara aprimorou o conceito de mente vazia. Esse é o estado da não-mente, ou reino de nuvens-água. Ele está extremamente calmo, apesar da diferença de suas armas. Deve confiar muito em suas habilidades. Ah, isso me deixa maravilhado. Parpatra estava segurando uma lança mágica cuja ponta era feita da presa de um dragão. Em contraste, Momon segurava um bastão que ele havia pegado emprestado de um dos aventureiros. Não parecia ser mágica nem nada do tipo. Armas mágicas tinham todos os tipos de efeitos especiais. Fio aprimorado, melhor capacidade de seus detentores de causar danos adicionais e assim por diante. Nesse momento, Parpatra tinha uma vantagem esmagadora em termos de armamento. Não pode ser. Na questão de armas eu não duvido, mas essa armadura do Momon-san deve ter os encantamentos muito mais fortes do que as do velho. Seus outros itens mágicos devem ser de primeira também. No geral, eu diria que eles estão em pé de igualdade. Talvez o Momon-san até tenha vantagem aqui. Não acha que és precipitado no teu julgamento? Não sabes que os itens mágicos que o ancião carrega valem mais do que todo o equipamento de um aventureiro adamantina? O ancião completou inúmeras missões ao longo dos anos. Pode-se dizer que ele era o homem mais bem pago do Império. Não. Peraí. Ah, tenha calma, Iserais. Enquanto os dois discutiam, o desejo crescente por batalha levou ao início do duelo. E então, devo ir primeiro? Há trabalho a ser feito depois disso, então não se esforce muito. Venha até mim de uma maneira mais relaxada, senhor. Sem deixar Momon terminar, Parpatra instantaneamente entrou em cena com uma destreza, velocidade e poder que um homem de 80 anos não deveria ter. Em contraste, Momon sequer levantou o bastão em sua mão. Estocada da presa do dragão. Os olhos de Requeran se arregalaram quando ele viu Parpatra abrir com uma arte marcial sem a menor hesitação. A técnica fazia a lança curvar, permitindo que perfurasse 2 vezes em um ataque, como uma presa de dragão. Além disso, poderia causar danos elementais. Essa foi uma ramificação da arte marcial estocada, sendo uma técnica que Parpatra aparentemente desenvolveu há mais de 40 anos e tornou-se amplamente conhecida devido ao seu excelente equilíbrio. Desde então, muitos outros guerreiros a aprenderam com o passar dos anos. Entre as estocadas de presa do dragão, Parpatra escolheu a técnica da presa perfurante do dragão azul, que tinha o efeito adicional de causar danos elétricos. Esse velho caducou de vez? Temos como curar feridas, mas nem por isso para começar um duelo amistoso usando uma técnica dessas. Um movimento como esse, que poderia infligir dano elétrico considerável, era ideal para uso contra um oponente armadurado. O uso de Parpatra dessa técnica foi um sinal do quão sério ele estava. No entanto, Momon facilmente evitou esse golpe, que teria sido a ruína de alguém usando armadura. Mesmo em sua armadura de placas pretas, seus movimentos eram tão graciosos quanto os de um bailarino, e ainda mais surpreendente foi o fato de que ele não havia saltado do lugar, mas permaneceu onde estava e simplesmente se esquivou enquanto quase não se movia. Isso é impossível. Que tipo de destreza e visão de rastreamento é essa? Vento veloz. Parpatra continuou usando suas artes marciais. Esse velho tá indo longe demais. A idade tá afetando o cérebro dele agora, é?
Estocada presa do dragão. Ele usou novamente o mesmo movimento de antes em Momon, porém agora vapores congelantes brancos como a neve encobriam a ponta de sua lança. Essa era a presa perfurante do dragão branco. Uma série de 4 ataques incrivelmente rápidos, e então uma grande comoção surgiu dos espectadores. Isso era de se esperar, afinal de contas, nenhum desses 4 ataques conseguiu sequer tocar a armadura de Momon. Parpatra saltou para trás. Sua testa estava coberta de suor. Ele não estava exausto de tanto atacar, mas o esforço mental de empunhar sua lança em um duelo foi demais para ele. Nossa, Ele é mais forte que você, Requeira. claro que ele é arte. Nem faz sentido me comparar a ele. Esse cara é o que chamam de aventureiro do mais alto nível, o auge de todos. Esse é o poder de um aventureiro adamantina. Eu acredito que agora é a minha vez. Momon elevou lentamente o seu bastão em uma posição intermediária. Em contraste, Parpatra pegou a lança que ele estava segurando e a colocou em seus ombros. Essa não foi uma postura de luta. Era a postura de um homem que perdeu a vontade de lutar, que desistiu da batalha. Isso foi incrível. Eu desisto. Minhas habilidades nem conseguem te arranhar, muito menos te acertar. Certo. Suspiros de admiração vieram das pessoas assistindo quando Parpatra anunciou sua rendição. Foi uma exibição verdadeiramente avassaladora. Todos tinham visto com seus próprios olhos uma diferença tão grande como a que existe entre uma criança e um adulto. A multidão então começou a debater animadamente, discutindo onde que ele aprendera tais esquivas e assim por diante, compartilhando as emoções que estavam dentro de seus corações. Já Requeira não lhes deu atenção e chamou Gringham enquanto se dirigia até Parpatra, que estava enxugando o suor de sua testa e conversando com Momon. Já terminou, senhor? O tom de voz de Momon e o ar ao redor dele voltaram a ser gentis. Isso de agora a pouco foi o seu verdadeiro poder? Eu sou apenas um velho, não diga essas coisas. Mas sim, foi o meu verdadeiro poder agora há pouco. O que você viu foi a extensão total de minhas habilidades, Momon Dono. Peço perdão. Creio que fui rude com o senhor. Não é pra tanto. Isso também me encheria de vergonha. Além disso, não precisa me chamar de senhor. O nosso valor não é medido em anos vividos, mas em quão habilidosos nós somos. O senhor sim merece respeito. Me sinto até mal vendo o senhor me tratar com tanta educação. Entendo. Então vou dispensar as formalidades, por mais necessárias que sejam. Fique sabendo que eu gostaria de uma revanche. Se tivermos outra chance, eu gostaria de ser o primeiro a atacar. Bom, ainda tenho que ajudar a transportar as bagagens para as carruagens. Vejo você mais tarde. Transportar bagagens é algo trivial. Outras pessoas podem cuidar disso, não? Certamente não foi para isso que o senhor foi contratado. Melhor não. Não importa qual posição eu possa ocupar, ainda devo fazer o trabalho que me foi designado. Com essas palavras, Momon voltou para a carruagem, seguido por aquela linda garota. As 2 pessoas que os encontraram enquanto se dirigiam a Parpatra os observaram partir. Todos encaravam suas costas maciças enquanto ele se afastava. A julgar pelas expressões nas suas caras, eu acredito que vocês têm perguntas. Reverenciado ancião, o que você achou do duelo? O rosto enrugado de Parpatra se torceu. Parecia um sorriso azedo e, ao mesmo tempo, também parecia outra coisa. Ele é muito forte. Quero dizer, de aventureiros adamantina, qualquer um espera uma força bem acima da média. Mas, sinceramente, eu não esperava que ele fosse tão poderoso. Assim que eu tentei o primeiro golpe, tive a impressão de que tudo que eu tentasse seria em vão. Requeran sentia o mesmo. Ele também sentiu que qualquer ataque que Parpatra tivesse lançado teria sido facilmente bloqueado e prontamente combatido pelo homem chamado Momon. E mesmo que tudo tivesse saído conforme o planejado, ele poderia imaginar como seus ataques teriam sido desviados por aquela armadura. Parpatra o havia enfrentado de frente, por isso devia ter sentido isso ainda mais intensamente. Então isso é um aventureiro adamantina. Isso aí. Esse é um aventureiro adamantina. Alguém que pertence a um reino que somente os favorecidos pelos deuses podem ousar trilhar.
Chega a ser bonito ver algo que nem podemos sonhar em ser um dia. E quanto a você, deve ter ficado feliz apenas por ter um gostinho, não é? Sem sombra de dúvidas, pude observar os seus movimentos claramente. Foi um deleite sem igual. Se eu o estivesse enfrentando pessoalmente, certamente não teria sido capaz de notar tantos detalhes. Pessoalmente, e com todo respeito, e desde já te pedindo perdão, reverenciado ancião, eu teria gostado muito de ter visto a força de Momon Dono em modo ofensivo. Ah, isso seria impossível. Momon Dono não tinha intenção nenhuma de me atacar. Eu nem conseguia sentir o espírito de luta dele. Provavelmente foi como ele disse. Ele estava se esforçando para se conter. Deve ter sentido que se realmente tivesse me acertado, poderia facilmente ter tirado minha vida. Se esse fosse mesmo o caso, então alguém poderia dizer que o pensamento de Momon era muito arrogante. Isso porque o idoso, Parpatra, era um guerreiro habilidoso e veterano. Mas Momon o havia desdenhado sem sequer olhar seus movimentos. Porém, justamente por fazer uma coisa dessas que ele poderia ser chamado de um aventureiro adamantina. Bem, não dá para chorar sobre leite derramado. A diferença entre a força dele e a minha é grande demais. No começo eu também estava infeliz, mas ele acabou pegando a defensiva e evitando todos os meus ataques. O que eu poderia dizer depois de ver uma coisa dessas? Era isso que significava ser forte. Ele havia usado uma arma com a qual ele não estava familiarizado, cujo equilíbrio e peso eram completamente diferentes das que ele normalmente usava para mostrar o quão confiante ele estava. Essa foi a diferença entre os dois. Parpatra então lamentou. Ah, cansei por hoje. Vou ir descansar. Ele então virou as costas para eles e saiu. Naturalmente foi em direção à sua carruagem. Enquanto observava Parpatra sair, Requeran ouviu um resmungo abafado. Mesmo nos meus tempos de juventude, eu jamais sequer cheguei perto disso. Ser adamantina é isso. Que pico inatingível. As costas de Parpatra diminuíram ao longe. Em contraste, as costas de Momon, mesmo na distância, pareciam enormes e opressivas. Esse é o pináculo dos aventureiros, um adamantina. Isso mesmo, é incrível demais. Ninguém ao redor deles podia contestar a realidade dessas palavras de admiração.